Olá, pessoas! Quando eu comecei a criar os vídeos, eu nunca pensei que ia ter uma repercussão falando a respeito da revista pro lado de pessoas que sempre tiveram vontade de comprar a revista, mas nunca tiveram coragem. E isso é uma coisa que eu me identifico muito, porque eu realmente também nunca tive. E eu parei, isso me levou a analisar, tipo, quantas pessoas heterossexuais, quando entram numa banca de revista, numa livraria, se sentem nervosas ou tipo com crise de ansiedade ou até mesmo com medo pelo simples fato de olhar na direção de algo que queira comprar e tipo acabar muitas vezes indo embora em vez de concretizar o ato. E assim como eu, algumas pessoas vieram falar pra mim, né, que sempre tiveram a vontade de comprar, mas por a gente viver numa sociedade que trata o homossexual meio que à margem, que você não sabe o que pode acontecer com você, porque, por exemplo, você entra numa banca, você entra numa livraria que vende a revista, você não sabe a índole nem a mente da pessoa que vai estar te atendendo. Então, existe sim esse medo dessas pessoas em, tipo, consumirem esse produto. E eu acho que isso dá um pouco mais de noção para todo mundo, mais ou menos o medo que a gente passa na sociedade simplesmente por a gente querer ser e consumir coisas que envolvam a nossa realidade. E por incrível que pareça, esses questionamentos acabaram indo de encontro com o que eu falei na semana passada, que seria a temática do capítulo dessa semana, que é o quanto a gente dá poder ao opressor. Então, antes de a gente começar a leitura, eu queria pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando as notificações para vocês estarem sempre por dentro quando tiver, tipo, a publicação de um novo vídeo. Então, vamos começar? Projeto Diário Visual, o G em questão, capítulo 4. A questão levantada através da G. O quanto financiamos o opressor? A popularização da revista estava em alta e isso vinha se refletindo na quantidade de cartas que a redação vinha recebendo. A necessidade que os leitores sentiam em se expressar era latente. E o que mais impressionava não era o fato das pessoas elogiarem e criticarem os ensaios, pois isso já era meio que esperado, pensando-se que o público basicamente comprava a revista por causa disso. O que chamava mesmo a atenção era a quantidade de cartas elogiando a parte editorial. Jovens e adultos em massa falando quanto a revista estava fazendo-lhes sentir representado, a realidade de que não estavam sozinhos no mundo, por encontrarem através da publicação diversas pessoas passando pelas mesmas experiências, e essa sensação de unidade vinha dando força a todos e a sensação que era possível lutar contra as adversidades e seguir adiante. Ao longo desses mais de 20 anos que a revista começou a ser publicada até hoje, muita coisa mudou. Na época era visível a importância da publicação em criar formadores de opinião, a terem uma percepção mais analítica em relação a tudo ao seu redor e o quanto isso tinha a lhe acrescentar como pessoa, seu valor dentro da comunidade e da própria sociedade. Cada pequeno passo dado naquela época foi muito importante para que chegássemos à posição que estamos hoje, de sabermos filtrar a quem devemos voltar nossa atenção em diversos âmbitos sociais, seja na hora do consumo de produtos, de entretenimento e até nossos ídolos de admiração. Na era da influência digital, temos que ser muito mais cautelosos com as pessoas que admiramos e colocamos no pedestal. Pelo simples fato de sermos uma parcela da sociedade, pelo simples, pelo simples fato de sermos uma parcela da sociedade que não temos como... Ai, moto. Pelo simples fato de sermos uma parcela da sociedade que não tem os mesmos direitos que muitos, quanto mais alimentarmos o opressor, mais seremos oprimidos. Na formação de toda a análise que eu tenho feito de edição após edição, o que mais tem me chocado é a descoberta de como anda a vida das personalidades que posaram para a revista. E justo nesse momento, na edição número 13, foi que eu me deparei com a temática que a gente está abordando nesse vídeo, e foi da onde eu tirei todas essas conclusões a respeito dessa capacidade que a gente tem de tá podendo dar poder a quem oprime a gente, ou tá analisando melhor para onde nossas atenções têm que estar direcionadas em todos os âmbitos da nossa vida, porque já que socialmente, politicamente, muitas vezes nós não somos resguardados, eu acho que como comunidade a gente tem que estar mais atento sim ao que nos, digamos, beneficia socialmente, ou que pode muitas vezes acabar nos acarretando problemas, né? Porque a gente tem, como comunidade, a gente tem que estar cada vez mais junto para se resguardar
para que a gente tenha uma vivência, uma existência mais digna, como todo mundo na sociedade. Aí, em vista disso tudo, aí, exemplo, ser bonito, ter um corpão, estar no auge da carreira, ser o mocinho da novela, o gogo boy mais atrativo das boates, ter notoriedade nas passarelas, nos teatros ou campos de futebol, não deveria ser a cereja do bolo para que uma personalidade fosse escolhida para estampar a capa de uma revista que não era só sobre nu, mas envolvia toda uma causa e ia muito além do que se podia imaginar. Com a visão mais acurada dos dias atuais, eu me pergunto se na época não seria relevante fazer toda uma curadoria a respeito da índole de cada indivíduo antes dele ser o escolhido. Quantos de nós estão dispostos a admirar, desejar, financiar nossos opressores em troca de uma fantasia ou ilusão pelo simples prazer de apreciar uma forma física, tipo de ver uma foto, um ensaio estampado numa revista? Uma forma física que pertence justo a quem nos humilha, nos diminui, não nos quer com os mesmos direitos, que gosta de gay, mas só quando permanecemos à margem, sendo reproduzidos em programas de TV de forma pejorativa, quando pensar na nossa causa não é relevante, quando escolhem seus políticos de estimação que nos querem ser indireitos, humilhados, rechaçados e muitas vezes mortos. Pois é, eu gastei um pouco de tempo para pesquisar por onde andavam bastante pessoas que saíram na capa da revista, né? Nas seções Desejo, Lolita, Fetiche e muitas outras que a revista teve ao longo dos anos. Eu não consegui encontrar muita gente, mas da grande parcela que encontrei, era impossível não sentir desgosto e um pesar ao imaginar o número imenso da comunidade, eu incluso, que de alguma forma financiaram o sucesso e a projeção dos nossos opressores, que muitas vezes em suas entrevistas respondiam: os gays me amam, curtem meu trabalho, tenho uma relação ótima com eles. Não tenho problema em posar para revista, eu sou macho. Estou seguro da minha masculinidade, não tenho problema com o assédio. É só mais um trabalho. É só mais um trabalho? Não deveria. Nosso direito não deveria estar disponível para dar poder de forma alguma a pessoas que poderiam vir a ter mais projeção e voz através do nosso impulsionamento, propagando assim seus verdadeiros discursos moralistas que dificultariam mais e mais nossa vivência e existência. Dar poder ao opressor é fazer com que ele encontre mais dos seus, nos levando cada vez mais a um retrocesso inimaginável. Por mais que tenhamos essa visão clara hoje, não tenho o direito de jogar essa carga pesada por completo sobre a produção da revista no passado. Não estávamos na era da internet, de mídias e redes sociais, onde todos sem nenhum pudor expõem seus pensamentos, o que facilitaria muito uma peneirada em quem viria a ser escolhido para sair na capa, né? Quer dizer, para posar em qualquer seção da revista. Mas não tenho como tirar a responsabilidade também quando, mesmo na era da falta de informação, muitos se revelaram ser quem são e mesmo assim foram chamados a posar novamente. A revista tinha uma grande missão em suas mãos: ser relevante com a instrução empoderando a comunidade LGBT com artigos e matérias de uma riqueza sem tamanho, somado ao atrativo de um modelo de capa que chamasse a atenção suficiente para que a revista lucrasse e se pagasse. Tenho certeza que não era uma tarefa fácil, visto o preconceito e quantidade de celebridades que temos no armário até hoje, né? Imagina 20 anos atrás encontrar uma celebridade que estivesse bem resolvida com a sua sexualidade e ainda ter coragem de expor seu corpo nu perante uma sociedade hipócrita, moralista e preconceituosa. O problema não está na editora que buscava ao máximo homens que atendessem aos requisitos morais de respeito ao movimento LGBT e alcançassem a expectativa de desejo dos leitores. O problema está no poder de persuasão de muitos que se propunham a posar, vendendo uma imagem de respeito e carinho pela comunidade, mas que ao longo dos anos, e já com seu cachê no bolso, mostram seus reais interesses que não vão além de dinheiro, porque com a causa mesmo, quem se importa, né? Eu tenho chegado a essas conclusões fazendo as análises de cada edição. Essas análises elas não existem por causa da criação dos vídeos. Desde que a gente começou a colecionar, eu já comecei a analisar edição por edição, desde o momento que eu comecei a ver a riqueza editorial de cada revista, né? Porque eu mesmo nunca tinha tido contato com nenhuma publicação em mãos, por ter justamente medo de ir até uma banca comprar e aquele estigma de pensar que a revista era só sobre nu e não é. E quando eu vi que a revista tinha uma riqueza editorial muito grande, eu me interessei muito em me aprofundar mais a respeito dos assuntos da comunidade LGBT, que até eu mesmo sendo, eu reconheço que estive sempre meio que alheio a muita coisa, e comecei a escrever a respeito de cada uma. Eu queria muito conseguir passar tudo isso para vocês através de vídeo
baseado nesses textos meio que eloquentes que eu escrevo, mas infelizmente meu nervosismo ainda não me capacita a isso, porque eu ainda fico muito nervoso gravando os vídeos, apesar de a gente estar no quarto, mas a dificuldade é real. Mas por isso eu tenho me apegado tanto a ler, porque para passar a ideia de forma mais clara possível, para que vocês entendam os questionamentos que surgiram, tanto para agregar conhecimento, quanto para questionar o nosso lugar dentro da sociedade e o que a gente consome, o que a gente absorve no dia a dia, porque eu acho que a gente tem que ter um maior conhecimento a respeito de nós mesmos, de saber no que a gente tem que estar investindo nosso tempo. Oh, Jesus. Investir no nosso tempo e a nossa atenção, porque a gente merece esse respeito com a gente mesmo. A gente não pode ficar achando, porque a sociedade sempre tratou a gente à margem e tipo achando que a gente tem que se contentar com migalhas, que a gente tem que se contentar com outras pessoas oferecendo migalhas. Porque no ponto de vista que a gente compra uma revista, que na capa tá uma pessoa que acredita em tudo que é contra o que a gente acredita, mas só que tipo assim, ó, mas dana-se, eu quero ver aquela pessoa, sempre desejo ver aquela pessoa daquele jeito. Não, a gente tem que ter mais amor próprio, porque independente do quanto a gente quer ver aquela pessoa daquele jeito, que o respeito que aquela pessoa não tem pela gente não merece que ela continue fazendo parte de nossas fantasias e nosso desejo de admiração. Então, depois de todas essas reflexões que eu precisava desabafar por causa da capa dessa revista, que eu vou estar falando no final do vídeo, essa revista estava também bem rica editorialmente, e com ela tinha uma entrevista com Celso Cury, um dos pioneiros do jornalismo gay do Brasil, tendo assinado a primeira coluna explicitamente gay. Esse aqui, ó, é o Celso. E ele assinava uma coluna gay no jornal de circulação diária em plena ditadura militar. Em certo momento, perguntado se enfrentava algum tipo de problema no jornal, ele disse que nunca, mas recebia ameaças por telefone, chegava até a receber cartas escritas com sangue, dizendo que ele ia morrer. Um promotor público se dedicou a colecionar as colunas e abriu um processo alegando atentado contra os bons costumes sociais e por incentivar a união de seres anormais. A prova de que a luta e a resistência jamais podem descansar. A coluna e-mail trazia uma breve entrevista com o editor Silvio de Oliveira, da recém-criada coleção Entender, da editora Carioca Velocípede, que visava a importância em sanar as dúvidas a respeito da sexualidade entre adolescentes e pessoas que tardaram em descobrir sua homossexualidade. Essa temática que foi abordada na sessão e-mail, a gente para pensar nos dias atuais, a gente vê que é um assunto muito atual, porque a gente olha não só para o Brasil, né, mas para o mundo. A gente é uma sociedade tão diversa e a gente está inserido num país onde informar crianças, jovens, adolescentes ainda é um tabu muito grande. E a questão não é informar as pessoas sobre sexo, porque sexo você descobre no decorrer da sua vida sem que as pessoas precisem te falar sobre. Mas se você é ensinado a respeito de sexualidade, se você é ensinado a respeito de autoconhecimento, de você conhecer o seu corpo, conhecer o corpo de uma outra pessoa, saber as diferenças que podem existir, até mesmo por causa da criação da própria natureza, porque a gente vive num mundo onde a gente tem que reconhecer que a própria natureza é diversa. Os seres humanos, eles nascem com as suas diferenças, e a gente não estudar e não ter abertura para diálogo, para as pessoas terem essa ciência, esse entendimento, terem acesso a conhecimento básico desde jovem, é muito ignorante a gente achar que esse conhecimento levaria as pessoas a terem uma vida despudorada, estaria incentivando as pessoas a praticarem sexo. Se a gente fosse mais coerente, a gente entenderia que, tendo mais acesso à informação, a quantidade de doença de pessoas grávidas e de pessoas com problema psicológico seria reduzido num nível estratosférico. Porque o autoconhecimento leva as pessoas a entenderem seu lugar no universo, e isso faz total diferença. Mas infelizmente a gente está inserido numa sociedade onde não se investe muito em educação. A gente está sendo governado por pessoas que não estão preocupadas nem mesmo que a gente tenha
acesso à nossa própria liberdade, querendo prender a gente com moralidade que deveria, eu acho que certos tipos de moralidade deveriam ser coisas que deveriam ser impostas dentro do lar de cada indivíduo. Mas você, como cidadão, você deveria ter acesso a todo tipo de informação para você ter o direito de escolha, de saber para onde e como você quer ir. Mas, enfim. Na seção negócios, celebrava-se a inauguração da primeira livraria GLS do Brasil, a Livraria do Meio, que não vivia só de livros, mas também de CDs, vídeos, roupas e joias com confecções exclusivas. O conto Excesso de Velocidade e as Sessões Foi Assim e Procurados, mais uma vez reforçava a vida no armário, o desejo por homens héteros e o preconceito dentro da própria comunidade. Enquanto em um Foi Assim, um rapaz se gabava de ser amante da sua irmã... Não é amante da sua irmã, gente. Enquanto em um Foi Assim, um rapaz se gabava de ser amante do marido da sua irmã, um dos anúncios dizia: tenho 26 anos, 1,76, 80 quilos, pele e olhos claros, muito bem dotado e ativo. Se você tem mais de 25 anos, conserva sua masculinidade, me escreva. Bichas afeminadas serão descartadas. Gente, olha, a gente tem lido as revistas e algumas edições mais pra frente, a quantidade de homem hétero que colecionava a revista era absurda. Porque tinha muito homem hétero que escrevia pra revista procurando outro homem pra fazer uma broderagem no sigilo. e pior que eles escreviam e cagavam regra, dizendo que tem muita bicha, essa que escrevem pra revista com jeito afeminado de trejeitos. O preconceito contra drag queens era absurdo. Quando chegar nas edições que vai estar falando a respeito disso, eu vou focar bem o texto sobre. Mas era muito, muito sem noção. Muito sem noção. Mas enfim, né? Os héteros acham que tem poder, a classe suprema, os machos héteros, querendo cagar regra até dentro da própria comunidade, né? Por fim, chegamos nos ensaios. O ensaio da sessão Desejos dessa edição ficou com Cláudio Ferraz, um modelo cigano, e a capa foi o Davi Cardoso Júnior. Na época, um jovem ator que pela entrevista passou uma energia, empatia e positividade incríveis, mas que nos dias atuais foi quem me fez ter toda a reflexão do início do texto, a prova que nem todo vinho tende a melhorar com o passar dos anos, né? E meio agridoce, né, o final do vídeo, mas eu acho que é importante trazer essa realidade. Por mais que eu tenha o prazer de estar falando da parte enriquecedora da revista, vocês podem ter percebido que eu não me preocupei tanto em levantar e mostrar a revista, nem a capa da revista, porque eu acho que fica meio óbvio porque. E assim a gente termina mais um capítulo. Eu sei que a temática foi um pouco pesada, mas eu acho importante a gente estar trazendo essa discussão à tona, e eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, de como a gente pode estar se blindando. Como você se blindaria na sua vida, na sua particularidade, na sua vida, a respeito dessas questões, em relação a produtos que você comercializa, empresas que você apoia, pessoas que você admira, o quanto que você acha que tá alimentando isso na sua vida pode estar te trazendo benefícios ou malefícios, né? Porque eu acho que tratar da nossa saúde mental envolve essas pequenas coisas também. Eu queria, em algum momento, eu acho que isso vai acontecer, suavizar a temática. Mas é triste ainda lidar com a realidade que nos dias de hoje a nossa comunidade ainda sofre mais com lutas pesadas do que com temas leves. E por mais que o vídeo dessa semana tenha sido pesado, eu quero chamar vocês a estarem vendo o vídeo do próximo capítulo, que a gente vai estar abordando a primeira G Magazine que teve estampado na sua capa uma personalidade negra. Não vai ser leve também, porque eu fiz diversos estudos a respeito da representatividade negra
em capas de revistas de nu, tanto masculino quanto feminino, para estar passando os parâmetros para vocês. E a necessidade de representatividade, não só nessa área, mas em toda a sociedade, né? Porque chega, né? Já deu. Então, vai ser um assunto, uma temática também delicada. Mas eu espero que vocês estejam aqui comigo para mais esse capítulo, que a gente possa estar elucidando mais a nossa mente, crescendo mais uma vez com um tema polêmico, mas que é de extrema importância para que a gente esteja se inteirando, porque a gente precisa começar a olhar para todo mundo como igual. A gente precisa, não, já passou da hora para que isso aconteça. Eu queria pedir mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo. A gente já passou de mais de 700 visualizações somando os vídeos, isso é muito legal, muito importante, sabendo que isso está criando discussão, que tem pessoas vindo conversar comigo, falando tanto do problema de autoimagem, falando também da dificuldade de estar inserido na comunidade LGBT e ter liberdade de exercer o seu direito de consumir produtos LGBT sem que você tenha medo de ser afligido pela sociedade ou pelo comerciante que esteja vendendo aquele tipo de produto. Queria pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativa a notificação para saber o dia que o vídeo sai. Normalmente eu estou postando sempre os vídeos na noite de quinta-feira. Meu Instagram está aqui embaixo, vocês podem lá me seguir, inscrever-se, criar debates para a gente conversar a respeito da temática de qualquer vídeo, de qualquer assunto, trazer ideias também, dá like no vídeo, compartilha se você achar que deve compartilhar, mas acho que você nem precisa compartilhar o vídeo de forma tipo assim, vou compartilhar. Pensa em alguém especial que você acha que alguma dessas temáticas poderia surtir algum tipo de efeito, que seria positivo para a pessoa avaliar certas áreas da sua vida, que isso agregaria valor para trazer pessoa com ânsia de discutir sobre o assunto, evoluir, crescer e nos tornarmos, né, pessoas melhores, tá bom? Então é isso. Obrigado por tudo, gente. Obrigado mesmo e até já já.